Beleza. Novamente, perguntas, fiquem disponíveis a fazer no chat quando vão tendo alguma dúvida. Bom, novamente, eu acho que são poucos que não me conhecem já, né? Mas para quem não me conhece, está entrando hoje no evento. Meu nome é Maurício Alexandre Silva, sou casado, temos 2 crianças, a Carol e o Gabriel, e tenho um cachorrinho ali que tá com a gente faz um bom tempinho, o Ipo, né? Moramos em Curitiba, trabalho com TI há mais de 30 anos e com Salesforce há mais de 11 anos. Atualmente sou arquiteto de Salesforce, estou mais focado hoje em solução do que parte técnica, para realmente contribuir com mais valor, dando ideias de como a ferramenta ela pode ajudar, quando pode impactar na criação de valores para os nossos usuários, né? O nosso pessoal que vai utilizar a ferramenta para venda, para manutenção de serviço, para o que seja, né? Toda essa parte de Salesforce. Eu tenho algumas certificações, dentro delas a de arquiteto de sistema, arquiteto de aplicação, B2B Solution Architect, B2C Solution Architect e vai por aí. Tem mais ainda um bom número delas. Adoro o Trailhead, acho que ele é uma das fontes iniciais, não a principal, mas a fonte inicial para você conhecer as partes da ferramenta das clouds Salesforce, né? Claro que depois que você vai do Trailhead, você tem que procurar outras fontes, porque, como eu falei, ele não é a principal, mas é a primeira que as pessoas que estão trabalhando com Salesforce, que estão mexendo com Salesforce, elas têm que estar ligadas, porque muita coisa de notícia sai lá primeiro. Então, serve como um ponto de arranque, não como um ponto de baseamento, né? Como tem muita discussão na internet que, se você quer realmente aprender o Apex, você tem que não ir no Trailhead. Não. Você olha o que a Salesforce fala, né, dentro do Trailhead, e depois, claro, você vai se aprofundar, você vai pegar cursos para aprender parte de lógica, tudo isso, então, para evoluir, né? Mas a parte inicial, assim, você pode ter aquele conceito. Você não vai sair do zero já, vou aprender a fazer Apex, né? Mas cada pessoa, né? Então, eu faço parte do time de mentorado da Trailhead, fiz parte do time de cohorts da Talent Alliance, que coordena as consultorias, as parceiras da Salesforce. Hoje eu sou Credential Ambassador, faço parte do SME, Subject Matter Expert time da Salesforce, da Trailhead, né? E que faz a revisão das certificações da Salesforce e das Super Badges. Então, não venham me perguntar sobre Super Badges, porque infelizmente eu não posso ajudar vocês. É parte do contrato que eu assinei com eles, para poder também me aperfeiçoar e ver o que está vindo em primeira mão, e também para poder dar minhas pitacas, o que a gente deveria ter para ajudar todos os usuários Salesforce, tanto administrador, desenvolvedor, arquiteto, consultor, analista, o que seja, né, para ajudar as pessoas que estão nesse nosso ecossistema. Eu fui speaker no Dreamforce 22, no TDX 23, ainda não recebi o convite para ser speaker no Dreamforce 23, creio que não vou receber, porque pelo que eu já vi já tem bastante gente nova, uma coisa que a Salesforce está apostando é trazer bastante sangue novo para falar desses eventos, né, que são os 2 maiores eventos da Salesforce. Quem não foi ainda, sugiro investir em pelo menos participar do Dreamforce. No TDX é bem mais técnico, são 2 dias apenas e muito focado na parte técnica, mas o Dreamforce uma vez na vida você tem que ter essa experiência, sentir essa diferenciação de como que ela está lá no meio. Meus contatos estão aqui, né? No Twitter, no LinkedIn, no Trailhead, no YouTube. Tem meus 2 e-mails, o pessoal Maurício Silva, @dvlprbr.com, e o meu e-mail da Trailblazer, né? Como que eu sou um líder de comunidade, então também tem esse trailblazercgl.com.
Vamos lá. Ontem eu já repassei essa parte das regras do sorteio, mas não custa frisar. Bom, depois disso daí, desculpa, agora que eu estou vendo aqui a tela errada. Nós existimos em duas partes da comunidade. Uma no Trailblazer, onde que vocês se cadastram para os eventos, recebem as notificações de eventos, e a outra na Trailhead, onde a gente manda conteúdos. Eu estou tentando postar pelo menos 2 vezes por semana conteúdos. Essa semana eu não vou postar nada, devido ao evento. Né? Eu estou mais focado na revisão e preparação do evento. E então essa semana não vai ter conteúdo. Só semana que vem a gente volta ao normal. São provavelmente dois conteúdos por semana, né? Para poder divulgar informações, conceitos básicos que a gente deve frisar, ter em mente no nosso dia a dia, né? Essa comunidade foi autorizada em julho de 2021 e já contamos com mais de 21 eventos. Então, junto com outras comunidades, tudo. Então, a gente está crescendo e vamos crescer. Logo a gente vai ter mais novidade, mais eventos, então fiquem ligados. Se inscrevam lá, tudo, se inscrevam no canal do YouTube também para estar recebendo os alertas dos vídeos que são tanto postados dos eventos e também da comunidade dentro do Trailhead. Aqui, bom, agora sim, sobre os sorteios, né? Então, no final de cada dia vai ter uma tela para vocês tirarem um print screen e para mandarem para esse e-mail que está aqui embaixo dela, mauricio.silva@trailblazercgl.com. São vários prêmios, né? Que nem eu coloquei aqui, são 5 camisetas, sendo que 3 em nível geral e 2 femininas. Uma agenda, uma garrafinha, vários stickers, vários buttons, um pin de All-Star Ranger, um pin especial da comemoração que a gente recebeu da Salesforce para compartilhar com a comunidade, um porta-óculos. Então, são coisinhas assim da Salesforce que a gente quer agradecer a vocês pela participação desses eventos, né? E no final dele também vai ter um voucher de certificação Salesforce. Então, o voucher é de $75 até $400. Então, você que vai ser agraciado, né, vai ser sorteado, vai poder escolher e aumentar seu número de certificações. Ela não vale para CTA. A única certificação que eles não dão desconto em nada é a CTA, né? Vou fazer o quê? Um dia eles podem mudar. Esses sorteios eles vão ser ao vivo dia 26/7, já foi criado o evento, já está disponível no Trailblazer, no site. Então, quem quer participar, quem quer visualizar os sorteios, é só se inscrever lá e no dia logar. Bom, qual que é o objetivo desses eventos para quem não participou ontem, né? Esclarecimento da parte fundamental de como funciona o trabalho do desenvolvedor na cloud. Existem várias clouds da Salesforce, então o nosso objetivo é esclarecer o que a pessoa tem que focar. Eu quero ser especialista em Sales Cloud, eu quero ser especialista em Service Cloud, Marketing Cloud, Analytics. No que seja, sempre vai existir tranquilamente uns 50% da plataforma que você vai ter que realmente conhecer do início ao fim se você quer ser especialista nessa cloud. Hoje o mercado ele não está tão focado assim, quero uma pessoa que realmente saiba tudo só dessa cloud. Não, ele quer pessoas que saibam. Então tem muitas vagas de trabalho aí, mas as clouds básicas são a Sales e Service. Então, normalmente eles cobram bastante que o desenvolvedor saiba essas duas clouds, né? Às vezes, algumas empresas de forma mais específica na Service Cloud, como é uma empresa que eu prestei serviço na Europa, ela era só Service Cloud, ela tinha uma licença Sales Cloud, para vocês terem ideia, era Sales and Service Unlimited, mas ela só tinha uma licença para Sales Cloud, e o restante eram 3.000 e poucas licenças só Service Cloud, então era muito focado. Então, por isso que eu falo assim, tipo, existe diferenciação no trabalho nas clouds. Não uma regra serve para todas. Não funciona assim. Existe a parte básica, claro, né? Mas existem suas diferenciações
bem claras. Senão a Salesforce fazia só um pacotão, só uma cloud lá. Salesforce Cloud, colocava tudo dentro e a pessoa ia trabalhar naquilo lá. Então, por isso que também existem essas diferenciações e cada vez mais eles estão criando as outras clouds, né? No exemplo das clouds de indústria, né? Manufacturing, Communication, oil and Gas, Oil and Energy, né? Não, eles tiraram Oil and Gas, Energy, então, telecomunicações. Então, por isso que está tendo essa diversificação. Porém, o core é o mesmo, com exceção do Marketing Cloud, é, Marketing Cloud, e-commerce cloud, que foram produtos adquiridos, né? Então, essa é uma exceção que a gente vai estar conversando também. O que a gente vai falar um pouquinho, vai ser sobre o mercado de desenvolvimento de Salesforce. Eu não sou especialista, mas vou passar algumas métricas, né, do que está acontecendo. O que você precisa saber para ser um desenvolvedor Service Cloud e um pouquinho a diferença entre a Sales Cloud que eu apresentei ontem e a Service Cloud que vai ser apresentada agora. De novo, vocês fiquem à vontade de fazer perguntas no chat. Às vezes eu demoro um pouquinho em visualizar aqui, né? Eu estou trabalhando com 3 telas, mas, por favor, fiquem disponíveis a fazer perguntas e também, se eu não estou enganado, os microfones estão abertos. Então, tem dúvida? Pergunta, por favor. Bom, mercado de desenvolvimento Salesforce. Eu não vou falar justamente sobre salários de desenvolvedores, porque é uma questão bem volátil, né? Com essas crises que existiram em termos de empresas demitindo, né, reduzindo os times, deixando os times mais enxutos, mais dinâmicos em termos de aproveitamento, né? Não porque as pessoas foram demitidas que elas não eram ruins, não. Existiu uma certa quantidade de pessoas que estavam em times, porque quando existiu aquele boom, contratar um Deus e o mundo, e daí no final das contas, quando no ocorrer, você sabe se a pessoa sabe trabalhar ou não. Então, quando existiu essa massa de desligamentos, claro que essas pessoas que eles sabiam que eram os pontos mais fracos, né, que realmente tinham falado mais do que trabalhado mais, né, eles foram desligados, mas muita gente excepcional em termos de qualidade e capacidade foi desligada do mercado pelo fato de terem feito essa redução, esqueci a palavra em português, enxugaram o mercado, né? Então a gente falar em termos de salário é bem estranho, porque antes você tinha um salário X no início, quando estava no boom, e daí quando ocorreu isso, eles começaram também, com certeza, a redução em termos de salário. Então existe essa diferenciação. Hoje, eu estou vendo que no mercado fora do Brasil, os cortes já acabaram, né? Então, eu não estou vendo que vai ter mais cortes. Só cortes de qualidade, né? Mas cortes, assim, dos níveis que estavam acontecendo, eu creio que já estagnaram, né? Porque já fizeram bastante estrago em termos desse boom, né? De pessoas migrando para o Salesforce, aprendendo Salesforce. Então, aí acabou. Uma das coisas que eu gostaria de frisar aqui é qual que é a capacidade a oportunidade que tem um desenvolvedor de progredir numa carreira, né? O Salesforce, eles têm 2 caminhos. Ele tem o caminho de desenvolvimento, o caminho técnico e o caminho funcional, né? Então, nós que somos desenvolvedores, a gente gosta dessa parte técnica. O nosso foco, o nosso caminho normal seria essa parte aqui, ó. Somos desenvolvedores, vamos caminhando e nos tornaremos seniors, né, com o tempo. E qual que é o próximo passo? É ser um tech leader. Pelo fato de você já ter um conhecimento bem avançado da parte técnica do desenvolvimento, você vai poder, com certeza, auxiliar times. Outras pessoas que são júniors, plenos, que estão iniciando no Salesforce, você vai conseguir pegar eles pela mão e auxiliar eles no trabalho, né? Eu falo auxiliar, não trabalhar por eles.
são duas coisas diferentes. Então tem muita gente que entende que, tipo, quando você precisa mostrar alguma coisa, você tem que fazer aquilo para aquela pessoa. Não é a minha concepção. Eu gosto, claro, dependendo do tempo, né? Eu gosto de falar, explicar. Raras vezes eu coloco a mão no código para mostrar, somente quando a pessoa realmente não está pegando a ideia. Eu coloco a mão no código, mostro e falo os porquês daquilo lá. Mas eu gosto de demonstrar, não demonstrar com a mão no código como fazer as coisas. Eu gosto mais de dar exemplos, falar, fazer a pessoa pensar e entender do porquê ela tem que fazer daquela forma. Já levei muita bordoada nessa vida e tudo que eu tento de passar experiência para os desenvolvedores é para não apanhar o que eu já apanhei. Né? Se eu tenho a experiência de uma coisa não vai dar certo, porque eu já fiz, já levei bordoada, eu vou falar para você, não faz dessa forma que vai dar zica nesse sentido e é o melhor caminho é dessa outra forma e vai para aí que você vai ser feliz. Né? Daí fica o livre-arbítrio da pessoa. Então, outra coisa, uma das coisas que também muito se fala é certificações, né? Tem pessoas que dizem que não tem que ter certificação, tem outras pessoas que dizem que tem que ter bastante certificações. Eu já fui do meu tempo de ter muitas certificações, né? Então, eu já fiz várias certificações, várias, uma atrás da outra. Mas do nível que eu estou hoje, para mim, a única certificação necessária é o CTA, que eu vejo que é o ano que vem, eu vou me focar nela para finalizar esse ciclo de certificações. E vocês podem ver por algumas porcentagens aqui que as certificações de desenvolvedores para nós, elas são fundamentais, não somente em atestar que você sabe, mas mostrar para o mercado, né, para as pessoas que podem te contratar, que você realmente passou num teste, né, da própria Salesforce, entre aspas, né, porque tem bastante mãos aí nessa criação de certificações, tem bastante mão, não é só Salesforce que manda não, tem muita coisa aí por trás. Que você realmente é uma pessoa que passou, tem um conhecimento mínimo desejado e tem capacidade de meter a mão na massa e mandar bola. Certificação não significa que a pessoa é realmente expert numa coisa. Né? Isso eu aprendi na prática quando eu passei meu período nos Estados Unidos. Um exemplo é que colocaram uma pessoa que tinha conhecimento do dia a dia do mercado e uma pessoa que tinha saído de uma faculdade. E a outra pessoa não tinha diploma. Né? Então, só que quando pediram para a pessoa fazer, a pessoa que não tinha diploma demorou 25% do tempo que a pessoa com um diploma e que teoricamente falava que sabia fazer, não demorou tanto tempo para fazer. Então, isso é bem assim, um paradoxo algumas vezes. Mas aí mostra para vocês o poder da certificação dentro do mercado. Né? E também uma das coisas bem interessantes que eu conversei ontem e também venho sempre conversando é sobre as certificações que o desenvolvedor tem. Né? Você pode ver que 70% dos desenvolvedores têm a certificação de administrador. Por quê? Tem naquele negócio que o desenvolvedor tem que conhecer a parte de administração para não perder tempo, para saber que as funcionalidades no clicking point ou no low code, e que isso facilita a parte na vida dele, para não pegar uma coisa e não perder tempo, falar, pô, mas esse negócio que você está me pedindo aqui, você pode ser feito com isso daqui, né? E muitas coisas que vêm em projetos ou demandas, dependendo da situação, se a empresa não tem um administrador, ou se só tem um administrador, às vezes, eles jogam para o desenvolvedor fazer. Seria tarefa do administrador? Seria, mas quando tem muita coisa, eles vão jogar para o desenvolvedor e que o desenvolvedor se vire. Então, por isso que eu sempre friso. A parte da administração, o desenvolvedor tem que saber. Não tem que ser expert? Não tem que ser expert, mas tem que saber sobre administrador. Então, daí que vem essa parte de certificação. Aqui, 70% dos desenvolvedores têm a certificação de administrador. Depois vem, claro, a Developer One, App Builder, que seria antigamente era a porta de entrada para a Dev One, a Dev 2, que é bem complicada. Quando eu fiz ela, eu reprovei na primeira, passei na segunda. Eu demorei em uma semana, eu parei,
para estudar e refiz a Dev 2, mas ela mete bastante código, você tem que fazer bastante código na mão lá, entender bastante de código, então ali é bem complexa essa prova, mas ela tem um poder muito grande dentro do mercado quando você é desenvolvedor. E daí, claro, Application Architect é o próximo passo, Application Architect, System Architect, e depois, claro, às vezes a pessoa quer ir para a parte da solução, ela vai para o Solution, né? A Dev 1, Luciana, e a Dev 1 é a primeira, né? A 66%. A Dev 1 é fácil, desculpa lá, mas a Dev 1 é bem... eu não posso falar assim, bom, eu posso falar que seja fácil, né? Porque eu já tenho. Mas quando eu comecei Salesforce, ela tinha a Force.com e a Force.com Advanced. Então eu tinha essas duas, eu tinha administrador e administrador avançado. Então quando a Salesforce ela fez uma reformulação, a primeira reformulação das certificações, elas cortaram a Force.com e a Force.com Advanced. E o que elas fizeram? Elas criaram a App Builder, a Dev 1 e a Dev 2. A Dev 2 era equiparada com a Force.com avançada, né? Com menos código antes, você não precisava saber tanto código, escrever tanto código, comparar tanto código como você tem hoje na prova do Dev 2, você tem que fazer, né? Então, eu fiz a migração, foram poucas questões, né? Não foram você não tinha 60 questões. Se falar isso, eu estou mentindo. A migração de certificação, elas foram 20 questões cada uma. Né? Então, eu tive 20 questões para App Builder, eu tive 20 questões para Dev 1 e 20 questões para Dev 2. Foram tranquilas, né? Só a Dev 2 que realmente eu me embananei, porque eu peguei em algumas respostas. Depois que eu sentei e foquei nela, eu consegui passar. Eu já reprovei bastante certificações. Não é a vida de certificação não é só a glória, não. É só passar. Passei. Não. Eu tenho bastante investimento financeiro lá de retake que me gera assim sempre aquele negócio que tipo quando você vai tirar uma certificação, você realmente tem que pegar aquela semana antes da certificação e focar na tua revisão de estudo. Né? Mas a Dev 1 é tranquila, viu, Luciano? Então, na minha opinião, pelo menos. Bom, certificações por candidato, tá? As top 10 certificações que existem aqui no mercado hoje, que o pessoal mais tira, né? Administrador é o máximo. Isso daqui ainda não tem aquela do Associate, né? Mas hoje a Associate ela está sendo a porta de entrada. Uma pelo fato dela ser a mais barata, e outra porque também ela é a mais rápida e com menos questões. E elas são mais questões em termos de conceitual CRM. Né? Então, ela não é uma questão, não são questões mais focadas no dia a dia do trabalho do administrador, no trabalho do desenvolvedor. São questões mais conceituais do CRM. Então, de certa forma, elas são bem mais fáceis. Vale a pena fazer Associate? Tem valor no mercado? Olha, caramba, essa de Associate é um debate muito grande que tem. O pessoal tanto de RH como de RH nem tanto, porque para eles é um número de certificações, mas dentro da valorização do profissional, claro, qualquer certificação ela é uma prova de que você tem um conhecimento, né? Mas que vai fazer uma diferenciação, tipo, pegar duas pessoas, essas duas pessoas elas têm uma 5 e uma 4 certificações e a única diferença é a Associate, eu não acho que vai fazer a diferença. Maurício. Né? RH, coisa assim, já são diferentes. Com empresas de consultorias que elas trabalham por números de certificações, elas recebem bonificações, elas recebem leads pelo número de certificações que elas têm e pelo nível que elas estão dentro da parceria da Salesforce, ouro, prata, diamante. Então, conta bastante o número de certificações. Eu não sei hoje Associate qual que é o valor que ela tem dentro da parceria. Né? Mas é uma certificação mais que tem até essa que você realmente sabe do tópico. Né? Então, eu demorei acho que 10 minutos para fazer ela.
Então foi super rápido, mas também, pô, eu já tenho um bom tempo de mercado, né? Então, e também foi um teste que a gente estava fazendo junto com outros arquitetos para ver quanto tempo a gente demorava para fazer essa certificação. Beleza. Só um pouquinho, pessoal. Refrescar um pouquinho, né? Service Cloud. Nuvens de serviço. O que é desenvolver nela? Né? É saber das funcionalidades da Sales Cloud também, porque a Sales Cloud é um passo anterior da Service Cloud. É você fazer o processo de suporte pós alguma coisa. Existem empresas que trabalham só, que nem a empresa na Europa, ela só trabalhava com Service Cloud, pelo fato de quando foi implementada, a consultoria que fez essa implementação, ela esqueceu da parte de sales, ela implementou tudo. Claro, você tem sales e service na mesma org, né, Unlimited, você tem todos os objetos disponibilizados. Só que eles não fizeram a separação de que esse time é de vendas, esse time é de suporte. Eles criaram tudo service para todo mundo. Então, tipo, o pessoal de venda tem acesso à parte de serviço. Tá errado? Tá confuso. Não, errado você pode ter numa org lá, se você quiser só ter uma aplicação, né? Sales and Service. Você cria uma aplicação customizada, você coloca todos os acessos aos objetos ali naquela aplicação e a pessoa o usuário que se vire, né? Em termos de customização de tab, tudo que você sabe que o usuário pode fazer a remoção das tabs lá, dos objetos não padrões, alguns objetos eles podem remover das tabs para as visibilidades. Não foi a forma correta, na minha opinião, não foi. Então, tem que existir essa separação de sales and service. Aí que vem a gente, como desenvolvedor, estudar o que a gente tem que saber para trabalhar realmente dentro da nuvem de serviços, né? Por quê? Porque ela vai trabalhar com usuários internos e externos. Independente se a pessoa vai ser, o externo vai ser um parceiro ou um cliente, vai ser um usuário externo. Então, você tem que saber, em termos de compartilhamento de dados, tudo isso daí, para não fazer a besteira de, às vezes, criar uma Apex Sharing e isso daí compartilhar dados que não são necessários, ou até o próprio, que você vai criar uma sharing rule, você não criá-la de forma errada. Né? Mas o que envolve a Service Cloud? A Service Cloud, a premissa básica é gerenciamento de casos. Ela vai gerenciar casos de atendimento. Então, ou casos de suporte financeiro, ou casos de suporte, problemas de pós-venda. Então, os inúmeros tipos de serviços, né, que podem ser colocados dentro de uma Service Cloud, inúmeros, são muito grandes. Então, isso vai depender de empresa para empresa. Mas o básico a primeira coisa que vai sair é o Case Management. Você tem que aprender o Case Management, as capacidades dele, as funcionalidades dele, o teu ciclo de atendimento, né? Qual que é o path que ele vai trabalhar, dependendo dos seus caminhos de atendimento. Né? Então, é o Case Management, que é a primeira parte, por isso que está até o primeiro aqui do nosso quadrinho, Case Management, porque ele é o principal. Ele não é o que realmente, tipo assim, vai girar por trás, porque tem muita coisa que vai dar respaldo a ele. Né? Então, uma das coisas que eu nesse quadro eu acho que vai antes dele seria o entitlements, porque muitas empresas elas trabalham com o atendimento de serviços relacionado ao tempo, né?
ao tempo. Quanto tempo a gente vai ter a primeira resposta, ter a segunda resposta, resolução. Então, tipo assim, o desenvolvedor ele tem que aprender a parte de entitlements, na minha opinião, de ponta a ponta. Eles têm que saber configurar como que ele vai trabalhar com pausas, como que ele vai trabalhar com problemas. Ele tem que saber muito bem, porque é uma das coisas que muitas empresas elas pecam, às vezes é nessa implementação do entitlement. Você depois tem que recriar, e é bem mais complexo. Quando você já está trabalhando e quando você sabe o que você faz nessa parte do entitlements, tudo se, todo o teu nível de back-end de criação, de implementação, é muito mais fácil. Então, por isso que, na minha opinião, a pessoa, o desenvolvedor, ela tem que saber, claro, case management é o óbvio, mas depois disso ele tem que focar bastante em saber do início ao fim do entitlements, como ele cria tudo, essa parte. Depois disso vem o gerenciamento de contratos e assets, né? Então, muita parte de prestação de serviço pós-venda, ela se baseia no gerenciamento do contrato, e no patrimônio desse contrato, desse produto, desse contrato, e qual que é a forma de garantia dele. Então, hoje, quando você compra um produto no mercado, no computador, eles tentam te vender, às vezes, muitas vezes, né? Acho que todas as vezes tentam te vender uma garantia estendida, mas tem aquela garantia simples. Então, aí está essa informação. Quando a pessoa vendeu, criou uma oportunidade, fechou tudo e criou um contrato de garantia, e dentro desse contrato de garantia, aquele bem que foi vendido é teu asset. Então, ele tem um nível de atendimento, ele tem um nível de SLA, né? Service Level Agreement, que quando você ligar para ter ou quando você acessa o portal para abrir um caso de suporte, ele vai verificar isso, qual que é o nível de suporte para esse tipo de produto. Ele tem uma garantia estendida, ele tem um outro nível de suporte, então um SLA é diferente, né? Então, tipo, tem muitas vezes aquele negócio de divisão de prata, bronze, prata e ouro. O próprio Salesforce, quando vocês abrem um caso na Salesforce, eles têm aquele lá, o Premier, que demora 24 horas para te atender, ou 48 horas, ou 96, ou dependendo da coisa, até 4, 5 dias para te atender. Então, essa é a parte tanto o contrato e o asset eles vão controlar, mas você tem que saber muita parte do entitlement, porque é nessa parte que você vai ter que fazer a automação para ele pegar a forma correta, para ele colocar a forma correta, qual que é o SLA para aquele tipo de atendimento. Então, por isso que eu falo sempre, se a pessoa domina o entitlement no Service Cloud, muitas coisas facilitam para a vida dela, né? Em termos dessa parte básica de gerenciamento para trabalho na Service Cloud. Outra coisa que vem também é macros, call scripts, né? Muitas vezes você vê lá na Service, no Service Console, muitas informações lá embaixo. Pô, aquilo são macros aqui, é para acelerar o processo de trabalho, porque muitas das atividades que o pessoal do suporte faz são repetitivas e são padrões para todos. Então, os call scripts, os macros, eles servem para acelerar isso daí, né? Eu preciso mandar um e-mail, clica no macro, já abre, já coloca, tá certinho o template lá, ele pega já as informações, o que você precisa colocar mais, a gente só coloca lá e manda faz o send, né? Então, são coisas que a gente começa no nosso dia a dia a verificar que tem um valor maior em termos de aprendizado. Então, quando você começa a ter essa cadência, essa verificação do que a gente precisa saber, o que a gente precisa focar, a gente para de perder tempo em coisas que não vão agregar valor naquela situação, naquela necessidade. Então, esse quadro que tem aqui é para isso que ele serve, é para servir como guia de o que você precisa focar em termos de aprendizado no Service Cloud. Uma outra coisa que também isso sempre depende de empresa para empresa, mas normalmente as pessoas, quando ela trabalha com serviço, geralmente elas têm portal. Então, geralmente tem portal, e qual que é o objetivo hoje do serviço? Da automação do serviço. Evitar que os agentes tenham que interagir com o solicitante.
Então, aí vem as comunidades de serviços, as comunidades de serviços a parceiros, e que cai bastante. Entra bastante knowledge, answer and ideas. Por quê? Se você tem uma base de dados muito grande em termos de conhecimento do que acontece com o teu produto, às vezes o problema que você está tendo de configuração, um teclado, ele já vai estar lá dentro do portal, como você tem que fazer para resolver esse problema. Então, essa parte de configuração de knowledge, answers and ideas é muito, não é vital, mas é muito grande você ter esse conhecimento para você não fazer confusão e depois, quando você precisar fazer remigração, tipo, vamos lá, o knowledge, por exemplo, você abre vários tópicos, e dentro desses tópicos você começa a colocar informações. E às vezes você começa a colocar informações cruzadas, que no final das contas você faz a verificação que, tipo, pô, se eu tivesse feito um estudo certo de como implementar o knowledge aqui, esses dois tópicos eles podiam estar condensados e tudo isso está dentro e o usuário ia perder menos tempo em termos de consulta, né? Answers and ideas também é uma outra coisa que normalmente é utilizada para parceiros, né? Que fazem perguntas sobre produtos para poder explicar para clientes e criação de ideias, né? Ah, pô, o que você acha que vamos lá dar um exemplo do bem esdrúxulo, né? Ah, Ferrari. Ah, o que você acha de colocar um terceiro cano de escape na traseira da Ferrari para ficar mais bonitão, fazer mais barulho? Ah, é uma ideia. É uma ideia esdrúxula? É uma ideia esdrúxula. O coisa do Salesforce, ou Ideas lá. É isso daí, é baseado nisso, né? Nas perguntas que parceiros fazem e nas ideias que nós, usuários do sistema, pessoas que trabalham com Salesforce, fazem. Então, tipo assim, tem muitas dos enhancements, eu posso acho falar até 75%, 80% dos enhancements que acontecem nas releases, elas são provenientes das ideias. Então, às vezes, não sei se vocês fazem parte de uma pesquisa mensal que vocês recebem e tem que selecionar qual que é o enhancement que você gostaria de ver na próxima release, né? Então, tipo assim, eu vou achar um link para vocês. E às vezes é interessante para você votar, porque pode fazer a diferença para você. E às vezes não tão diferença para outros, mas às vezes você está pensando em alguma coisa e, pô, tem aquela ideia que eles já deram, e a Salesforce quer saber se é interessante ou não eles trabalharem para implementar isso, né, para criar e implementar isso. Então, essa é uma outra coisa. Outra coisa que pega bastante na Service Cloud é as integrações CTI, Integração Computacional Telefônica, né? Então, é uma das coisas que realmente a pessoa, o desenvolvedor, ele tem que saber, porque é parte do trabalho dele, né? Essa parte de integrar, porque geralmente utiliza código, dependendo de toda uma configuração. Existem hoje já aplicações como Vonage e outras lá, que realmente você faz a instalação através do App Exchange, o nível de necessidade de intervenção de código é muito baixo. No meu tempo, você tinha que criar as tuas classes de Apex para fazer a integração com uma central telefônica da Cisco, né? Então, era bem mais complexa. Hoje é bem mais tranquilo. Mas, mesmo assim, você tem que ter um conhecimento, né, sobre essa parte de integração, porque, às vezes, vem uma solicitação de mudança e você tem que pegar e fazer. Isso quando não escalarem para o time de suporte do própria aplicação, né? Dependendo, isso é caso a caso. Às vezes a empresa contrata suporte vitalício, às vezes não, só implementa aí e depois a gente se vira. Uma outra parte que é bem interessante no Service Cloud é as interações sociais, né? Então, o que os clientes vão estar interagindo, como eles vão estar interagindo com vocês dentro do Twitter, dentro do Facebook, dentro do Instagram, para a forma de que você preste um serviço com maior qualidade. Então, você tem que entender como funcionam essas aplicações dentro dos portais, né? Então, uma outra coisa que eu, sinceramente, eu não tenho expertise nessa parte, né, do social service. Acho assim, dependendo de cada empresa,
coisa não muito necessária, mas as interações em nível de redes sociais, elas estão crescendo cada vez mais e nós como desenvolvedores, devemos prestar atenção. Uma outra coisa que a gente tem que saber bem tanto como configurar, como implementar, são os portais, né? A gente vai estar conversando sobre o Experience Cloud, né, que seria a criação dos sites, mas o desenvolvedor ele tem que ter um conhecimento básico, né, nessa daí, porque sempre vai estar vindo, pô, meu site está dando errado isso, o site está dando errado aquilo. O desenvolvedor vai ter que meter a mão lá e verificar, né, em primeira escala. Outras coisas também a gente tem que saber atividades. Atividades é uma das coisas que o agente, né, no Service Cloud, ele vai trabalhar bastante. Então, muitas atividades elas são criadas de forma de automação. Então, a gente tem que entender o funcionamento dela para criar a automação de forma correta. Então, você tem que saber quais são os campos necessários, qual a informação que vai dentro daquele campo, qual o relacionamento de objetos, para você poder criar automações da forma correta nas atividades. Call scripts, elas são, bom, já falei que seriam os macros, tudo, né? Live agent também é uma outra coisa bem interessante, porque o live agent, né, é sempre um paradigma, porque a utilização dele ela é mais operacional. E para isso, a empresa tem que disponibilizar pessoas para atendimento de uma certa forma imediata. Muitas vezes, quando você clica lá, falar com, né, você clica, tem uma pessoa já disponível, né? Ou você entra numa fila e essa fila, ela, teoricamente, não pode demorar muito para te atender, porque, pô, você vai estar parado ali esperando um atendimento. É a mesma coisa quando você pega o telefone e faz uma chamada e você cai naquela fila de espera, né? Tem quantas pessoas na tua fila? O que é essa fila no telefone? É o CTI. E o que é essa fila quando você clica no site? É o Live Agent. Então, muitas empresas elas estão entendendo o porquê que a gente tem que configurar o Live Agent de uma forma mais proativa, né? Utilizando skills, utilizando algumas funcionalidades para direcionar e selecionar o correto agente. Então, a gente tem que ter esse entendimento de como configurar skills, de como fazer a verificação de disponibilidade dos agentes, tudo, e redirecionamento. Então, a gente tem que aprender essa parte do Live Agent. Solution Management, também que está nesse quadro aqui, é toda essa parte de solução do gerenciamento do Service Cloud. Então, tipo assim, a gente tem que aprender como gerenciar e criar soluções inteligentes para dentro do Service Cloud. Ele seria a parte do arquiteto de solução ali, né? Mas é uma das coisas que o desenvolvedor tem que ter conhecimento para saber as interações das funcionalidades e dos mecanismos dentro da Service Cloud, para não criar conflito, né? Às vezes se cria um script que quando ele clicar no save, ele vai disparar uma outra automação lá e vai, às vezes, criar um loop dentro do sistema, que é meio esdrúxulo isso, um exemplo, né? Mas pode acontecer. Uma outra coisa que a gente tem que ter um ponto de atenção que depende de cada empresa, né? O que é passado aqui hoje, que a gente está conversando aqui hoje sobre o Service Cloud, essa parte de informação, perdão, cliquei no botão errado, essa parte de quem tem conhecimento, às vezes muitas empresas elas não têm o CTI, elas não têm a parte social, então, tipo assim, aquele conhecimento, aquele estudo que você tem, não é perdido, é uma coisa que você vai ter para você e vai ter para o teu futuro, então você tem que, pelo menos, ter consciência que você vai ter sempre um ganho, né, de conhecimento, quanto mais você dominar a ferramenta. Opa, agora que eu vi que está chegando bem no período de finalização aqui, ainda estou falando demais. Isso que é meu problema, eu falo demais, às vezes. Qual que é a diferença entre o desenvolvedor Sales Cloud e Service Cloud? É o conhecimento dos processos e das funcionalidades que envolve o processo de negócio. Então, na parte de sales, é toda a parte de venda, e a parte de serviço é toda a parte de
de suporte ao um pós-sales, ou às vezes eles usam o service para um pré-sales, que é meio complexo, mas é essa parte de processual de negócio, né? Qual que é a ferramenta para ser utilizada, quais são os objetos para ser utilizado de um lado e do outro. Então, assim, as duas se completam? Sim, muitas vezes as duas se completam, porque o primeiro nível eu sei, o segundo nível é o suporte dele. Então, se você não tiver se tiver um nível excelente de sales e tiver um nível ruim de service, tua marca vai para água abaixo. Então, em termos de saber as funcionalidades, na minha opinião, pelo fato de ter aprendido essas duas primeiras, eu acho que isso daí alavanca bastante o teu conhecimento em termos de capacidade de desenvolvimento dentro das ferramentas da Salesforce nas outras clouds. Então, a diferença básica é o processo de negócio e as suas necessidades. Daí, claro, tem as suas capacidades, as suas funcionalidades que são as diferentes. Você pode ver que é bem diferente você trabalhar com uma Sales Cloud do que uma Service Cloud. Então, isso é bem nítido, né? Bom, deixa eu já colocar aqui na tela para as pessoas que estão precisando sair já. Aqui, hoje é o mascote do dia, né? Então, lembra de tirar o print screen aqui, mandar para o mauricio.silva@trailblazercgl.com para no dia 26 você tá apto a concorrer aos prêmios, aos presentes que a gente vai mandar para vocês de forma gratuita e também ao voucher, beleza? Deixa eu ver só. Tá, obrigado, Luciano. Pessoal, vamos lá, voltando. Eu não vou voltar à tela, eu vou deixar essa tela aqui, mas alguma pergunta relacionada a esse nosso tema de hoje, por favor, abra o microfone ou perguntem aqui no chat. Perdão por ter extrapolado o tempo. Tem vaga para aprender a ser dev com você? Olha, esse é um projeto futuro, né, que eu tenho de mentoria, também de forma gratuita, né? Como eu aprendi as coisas no Salesforce de forma gratuita, eu, Maurício Alexandre Silva, eu não vejo a necessidade de cobrar para poder compartilhar o conhecimento que eu tenho. Então, mas são coisas para o futuro, né? Hoje eu estou bem focado em outras coisas, mas no futuro, com certeza, sim, vai surgir algum negócio de mentoria para as pessoas, né? Para poder cada vez mais alavancar conhecimento e carreira de pessoas que trabalham com Salesforce. Mas ainda é coisa do futuro. Tá na cabeça, mas não agora. Obrigado, Luciano. Então, pessoal, novamente, desculpa aí por ter corrido nesses últimos slides aí. Aqui tá de novo lá um mascote. Print screen, manda por e-mail lá para concorrer no dia 26. Detalhe, quem já tirou o de ontem, participou ontem, não precisa tirar hoje, tá? Então, é uma das coisas assim, é só para quem que não participou no evento de ontem. Tira o print screen, manda por e-mail ali e dia 26 a gente vai estar lá no sorteio dos presentinhos para vocês. Poderia comentar sobre a Nuvem Industries, se você acha que é um mercado promissor até dentro do resultado de evolução. Olha, as nuvens as industries, elas são umas especificações de processos de negócios que existiam dentro da Sales e da Service. Essa é a por que estão sendo criadas as industries. Elas têm a seu core baseado na plataforma, mas elas têm o seu processo realmente configurado para aquele nicho, né? Eu tenho experiência em oil and gas, eu trabalhei na ExxonMobil por 5 anos, então a parte petrolífera, oil and gas, é um cenário diferenciado, é um processo de venda diferenciado, é um processo de serviço diferenciado, é um processo de utilização do CPQ diferenciado.
Então, essas nuvens específicas, indústrias, elas têm os processos e as funcionalidades criadas com já o know-how de clientes que utilizavam Sales and Service dessa forma, altamente customizada. Então, eles tiraram esse altamente customizado da Sales and Service e criaram as indústrias. Então, tem formas de desenvolver um pouquinho mais complexas, em termos de Clarks, Data, Raptor, uma montoeira de coisa tipo o Velocity lá. Existem essa diferenciação, mas olha, na minha experiência, na minha forma de ver, você tem que ter a parte básica, que a parte básica é Sales and Service, and Experience. A partir daí, o que você vai, a tua curva de aprendizagem, ela não vai ter que ser tão alta para as indústrias, ela vai ter que ser específica para aquela parte de que foi agregada em termos de customização de funcionalidade para aquela nuvem. Então, a curva de aprendizado é bem mais baixa e vale a pena. Tem a Health Cloud está crescendo muito no Brasil, a Field Level Service está crescendo bastante, telecomunicações, várias nuvens estão tendo um crescimento bem grande aqui no Brasil, porque as empresas estão entendendo o porquê dessas nuvens diferenciadas, né? Qual o impacto que elas fazem para o negócio. Então, mas sempre a parte básica, você tem que saber a parte básica. Se você não souber bem a parte básica, uma hora você vai quebrar a cabeça e vai ter que voltar a estudar a parte básica. Tranquilo. Pessoal, de novo, desculpa por ter falado, me alongado num slide lá e ter corrido nos outros. E nos vemos amanhã. Um abraço a todos e bom dia de trabalho.